tarde de quarta-feira para você. Estamos chegando aqui na nossa TV Horizonte com o Pra Você. Você aí de casa já sabe, né? Nós estamos sempre trazendo curiosidades, informações importantes da nossa gente mineira. São pessoas que fazem parte da nossa história e que fazem muito bem com criatividade, claro, talento, fé e muito trabalho. O que será que o nosso convidado de hoje gosta de fazer? Qual foi a infância dele? O que tem feito neste período, neste momento de pandemia? Vamos ficar sabendo, então, tudo isso sobre uma pessoa que é muito especial, muito bacana, sempre está conosco aqui na Rede Catedral de Comunicação Católica. O nosso convidado de hoje é mineiro aqui da capital, Belo Horizonte, e ele é bem jovem, gosta de música e é músico. Ele faz ótimas pregações sobre a palavra de Deus e também sobre a igreja. E uma de suas principais marcas é a simpatia, onde ele passa cativa a todos. E ele faz parte do clero da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte e foi ordenado padre recentemente. Está conosco hoje, então, aqui no Pra Você, o padre Felipe Carvalho de Macedo. Boa tarde, padre. Que alegria tê-lo aqui conosco. Bem-vindo. Boa tarde, Síria. A alegria é toda minha de poder participar com você e com os nossos telespectadores. Agradeço de antemão o convite nessa oportunidade de estar falando e partilhando um pouquinho da minha vida com todos vocês. Que bacana. O padre que está sempre participando conosco, né, praticamente diariamente na programação da TV. E às vezes a gente não sabe a história dele, né? Eu me lembro que ele participou várias vezes do Manhã da Piedade cantando, né, junto com o coral e a orquestra Emaús. Então, olha, tem muita história para a gente saber sobre o padre Felipe. Tão jovem, né? Já é padre. Então, vamos começar do início, né? Queria saber um pouco sobre a sua infância, padre. Eu disse, né, que você nasceu aqui em Belo Horizonte. Quais são as suas lembranças de infância com a família, no bairro, na rua com os amigos? Síria, sou filho único. Nasci em Belo Horizonte, como você disse, no dia 22 de janeiro de 94. Fui criado juntamente com os meus tios, irmãos da minha mãe e a irmã da minha mãe e com minha avó materna, onde recebi a minha educação na fé por meio da avó e sempre tive um carinho muito grande pelas coisas da igreja. Cresci assim. Segundo os meus pais, com 3 anos de idade, eu falei pela primeira vez que eu queria ser padre. E isso me acompanhou por toda a infância. Brincava de celebrar a missa, de vez ou outra inventava uma procissão, pegava até mesmo as roupas da minha avó para fazer de túnica, usava papel higiênico como estola, para sair bacana no figurino, para ficar parecido conforme são os paramentos nossos, né? E assim fui crescendo juntamente com os amigos e colegas da rua, e esse desejo de querer ser padre e consagrar-me a Deus foi crescendo comigo até que com 6 anos tive uma experiência um tanto quanto profunda que realmente decidi e encaminhei a minha vida para essa opção de ser padre. Foi no aniversário de 93 anos desta minha avó materna, onde eu estava com 5 para 6 anos de idade, e eu cismei de celebrar uma missa, sabe? No meio da festa, coisa de criança, né? Uhum. E aí, durante o início da minha celebração, eu recebi algumas críticas e aquilo me marcou profundamente. Eu saí um pouco chorando pelo fundo de casa, me tranquei no banheiro e foi ali, engraçado, trancado dentro do banheiro, que eu senti de fato Jesus me chamando e querendo que eu me consagrasse a Ele pela vida sacerdotal. Bom, e esse fato que marcou tanto a sua vida, nessa época você tinha que idade, padre? Tinha por volta dos meus 6 anos, era muito criança. Marcou e marcou positivamente ao ponto que eu comecei a encaminhar as minhas decisões, meus estudos para a vida consagrada. Não era muito levado não, sabe, Síria? Era sempre fui uma criança mais quietinha. Era comportado, estudioso. Acho que eu tô mais bagunceiro agora, depois de velho. Isso acontece.
Agora, pois é, desde criança, então, você já demonstrava esse seu desejo, né? E os seus pais, como que eles lidavam com isso? Filho único, já percebendo, né, que tinha ali um desejo, uma vocação para seguir esse caminho na vida religiosa? Minha mãe sempre me deixou muito livre para fazer a escolha e ela é muito carinhosa no modo como dizia que ela queria me ver feliz. E sempre disse que o que realmente interessava a ela é que aquilo que eu escolhesse eu fosse uma boa pessoa, um bom profissional e fosse feliz nas minhas decisões. Já meu pai nunca acolheu muito bem a proposta de eu ser padre. Então, ele tinha sua resistência. Toda vez que, às vezes, eu falava que ia ser padre, ele falava que não, que eu precisava ganhar dinheiro na vida, procurar uma outra profissão, dar a ele netos. Mas, aos 13 anos, Síria, eu comecei a me envolver mais com os trabalhos da igreja. Comecei a participar da renovação carismática católica na Arquidiocese de Belo Horizonte. E aí comecei a fazer pregações nos grupos de oração. E como eu era um tanto quanto novo, meu pai não deixava eu andar pela diocese afora sozinho. Então ele ia, me acompanhava em alguns momentos. Não entrava às vezes na igreja não, ficava na porta dentro do carro. Mas vendo que eu estava realizado e feliz, ele começou a ir aos poucos conformando com a ideia. Até que quando eu de fato entrei no seminário, ele interiorizou isso e começou a acolher bem essa proposta. E hoje se está realmente feliz como eu me vendo na vida consagrada. Agora, a gente falou, né, da sua ordenação que ocorreu recentemente, foi durante a pandemia, né, padre? Como que foi essa experiência de uma ordenação num período tão difícil que a gente está passando? Superou as expectativas, deixou aquém? Porque cria essa expectativa, né, de aquele momento, tantos anos no seminário, né, cria a expectativa daquele momento da ordenação. Como que foi essa experiência? Síria, num primeiro momento foi um tanto quanto decepcionante, vamos assim dizer. Me recordo com muito frescor ainda do que aconteceu. Eu estava na paróquia São João Batista, no bairro Salgado Filho, fazendo o meu período de síntese. E Dom Valmor então tinha marcado a nossa ordenação diaconal para o dia 18 de abril do ano passado. Faltando mais ou menos um mês antes, no dia 19 de março, a igreja fechou. E a nossa ordenação diaconal, que é a porta de entrada, vamos assim dizer, né? Foi adiada, sem previsão de datas. E aquilo foi como um balde de água fria. Nós já havíamos mandado fazer os paramentos, os convites, aquela expectativa, imagina, desde 6 anos esperando por esse momento e agora, na hora que a gente ia ver consumado, teve que ser adiado. Mas o carinho das pessoas e por perceber que era algo não somente que tocava a minha turma, mas é por causa de um contexto bem desafiador, preservando sempre a vida, consegui ressignificar esse primeiro momento com o trabalho pastoral, com as pessoas queridas e aguardando a data, quando que, por providência e por surpresa, Dom Valmor marcou novamente a data da nossa ordenação para 27 de junho. E para mim foi um grande presente, porque eu vi uma providência de Deus nesta data por ser o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a padroeira da minha paróquia de origem e que eu sempre cultivei um carinho e uma devoção muito grande. Então percebi que mesmo em meio a dificuldades na ordenação diaconal, Deus tem cuidado e Deus consegue surpreender-nos com um carinho muito grande. Foi difícil separar o número de convidados que eu podia levar. Imagina, a vida inteira falando que ia ser padre, passei por muitos lugares, conheci muita gente, familiares, somente tios são um número significativos. E eu tive a oportunidade de levar presencialmente apenas 15 pessoas da minha família e 5 padres amigos. Um número muito reduzido. Mas a TV Horizonte
possibilitou que muitos daqueles que não puderam estar presencialmente pudessem acompanhar esse momento significativo para mim e para a vida dos meus irmãos. Eu tenho certeza que todas essas pessoas que acompanharam aqui por meio da TV Horizonte, né, emanaram aí muitas energias positivas nesse dia. E nesse período de pandemia tem sido assim, né, padre? Foi com você na sua ordenação, tem sido conheço muitas pessoas que estão adiando, muitos casais adiando o casamento, pessoas também, formaturas, né? Todo o processo sendo feito de forma virtual, as pessoas com aquela lista de convidados e fica para depois, né? O importante é que o senhor está aí na Serra da Piedade exercendo um trabalho tão belo, tão importante e que estamos todos com saúde, não é? Exatamente, Síria. A ordenação de padre aconteceu no dia 21 de novembro e assim já foi com um coração bem conformado e alegre por entender o contexto que nós estamos vivendo, né? Chorei bastante naquela ordenação, me senti ali profundamente realizado e tenho tentado corresponder à vontade de Deus a cada dia naquilo que Ele pede de mim aqui na Serra da Piedade. Bom, e daqui a pouquinho, então, o Padre Felipe vai contar pra gente como que tem sido esse tempo, né? Que ele está à frente de várias atividades essenciais lá no nosso querido Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas a gente volta já. Não saia daí, porque a nossa conversa com o Padre Felipe não terminou. A gente continua no próximo bloco. Voltamos já.